Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos à nossa celebração de Páscoa 2026. Ele ressuscitou, mas primeiro ele morreu na cruz, foi crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e por isso nós vivemos. Aleluia, glorioso Senhor. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Tenho ouvido falar que alguns pastores estão fazendo desafios em suas congregações para voltarmos à palavra no papel, porque o nosso cérebro entende diferente. Se eu estou no meu celular, eu estou aonde? Eu estou no Instagram, no YouTube, na minha agenda, no meu WhatsApp, também na minha Bíblia, não tem uma exclusividade. Mas quando eu estou com minha Bíblia de papel, meu cérebro é incontestável, inquestionável que eu estou com a minha Bíblia na mão e eu sei que lado da página está o que eu preciso. O meu único desafio é que o meu óculos, ele só estende até aqui agora. Ele não vai mais longe. Então, às vezes, eu preciso da minha Bíblia eletrônica para me ajudar. Muito bem, todos abrimos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, casa terrestre deste tabernáculo é o nosso corpo. Se ele morrer, se ela se desfizer, temos da parte de Deus uma outra casa, um edifício, uma casa não feita por mãos. Ela é eterna e ela está em outra dimensão, está na dimensão celestial. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Este corpo, aqui, pós-queda, ainda não glorificado, ele geme por essa glorificação, por essa roupa, por esse revestimento de Cristo, que é Cristo. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Voltemos para Adão e Eva no jardim. Deus dá a eles uma instrução, não coma deste fruto. Só isso, o resto do jardim inteiro ele é seu para o seu alimento. Mas esse daqui você não pode comer. No momento em que o homem desobedece a Deus, ele se vê nu, ele perde a vestimenta da glória. Ele perde o DNA de Deus. Ele perde o sangue de Jesus que corria em suas veias. Ele perde aquilo que o torna a imagem e semelhança na sua plenitude. E ele, diferente dos outros animais, a sua roupa era Deus. Era glória, era luz, era Jesus. E então ele se vê nu, não entende o que aconteceu e imediatamente entra nele algo que também não existia antes. A ausência do perfeito amor lançava isso fora. E agora ele tem medo. Ele está sem Jesus, sem o perfeito amor, sem a sua cobertura de Deus, e ele vai se esconder do único que o pode salvar. E então Deus, desde então, coloca em marcha um plano. E em Gênesis 3,15 ele já começa dizendo, olha, eu vou colocar inimizade entre você, a semente da mulher, a semente da mulher, a serpente e a semente da serpente. Começa uma batalha espiritual contra a humanidade. E Deus aos poucos vai desenhando o seu plano da redenção, do seu resgate, de trazer a soltura da humanidade debaixo desse faraó, dessa escravidão que foi o pecado que entrou. E então Deus vai começar a desenhar tudo isso. Aliás, esse é o nosso primeiro tema do próximo livro que nós estamos escrevendo. Se você ainda não viu o nosso primeiro livro, é este.
considerações preliminares ao estudo da escatologia. Ele vai nos ajudar a nós entendermos como funciona a nossa mente caída, como ela trabalha e milita contra nós, para que nós não compreendamos de fato a plenitude de Deus. E nesse próximo livro a gente vai entrar nessa plenitude de Deus. O que é resgate, o que é redenção, o que é esse plano que Deus colocou em marcha, dizendo que haveria inimizade entre as serpentes, entre as sementes. Por que Deus fez esse plano assim? Nem sempre nós entenderemos. Mas Ele fez, e Ele nos deixou a par deste plano para que nós pudéssemos participar, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos conhecer, para que nós pudéssemos andar com Ele e junto com Ele sermos bons dispenseiros dessa obra, de sermos luz para as nações. Bem, dentro deste plano da redenção, Deus traz alianças, Ele faz aliança com Noé, faz aliança com Abraão, faz aliança com Davi, faz aliança, pulei uma muito importante, com Moisés. Aliás, o assunto mais difícil desse novo livro é a lei mosaica, a sua importância, o quão abençoada ela é, o quão linda é a aliança de casamento que Deus fez com o seu povo. E quão difícil é nós entendermos isso na nova aliança. Uma lei que está escrita nos nossos corações e que nos faz, a partir da fé, não fazer o que não devemos fazer. A lei se resume em ama o teu próximo como a ti mesmo, mas antes, para você conseguir amar o teu próximo, ama a Deus acima de todas as coisas. Isso é a lei. Então eu não mato, eu não adultero, eu não furto, eu não roubo, eu não faço nada contra o meu próximo, porque eu amo a Deus e amo a mim mesmo e amo o meu próximo. Mas enfim, Deus faz esse plano e Ele chega então em Cristo e Ele chega na cruz. E eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Lucas 22, versículo 7. Porque nós estamos celebrando festas, certo? Festas de Páscoa, asmos, primícias. Logo vamos ter a festa de Pentecostes e nós temos uma pergunta na igreja se nós devemos celebrar essas festas, que são parte da lei de Moisés. Então nós chegamos em Jesus e nós vemos que chegou o dia dos pães asmos. Lucas 22, 7. Chegou o dia da celebração estabelecida por Moisés, 1400 anos antes de Jesus, e era necessário sacrificar a Páscoa. Então, nesse versículo, nós temos dois nomes de duas festas que Deus estabeleceu para que Jesus viesse a cumprir em vida. Chegou a semana dessa Páscoa e Jesus envia Pedro e João dizendo assim: olha, preparem para mim a Páscoa para que nós possamos comer. Então, Jesus vai celebrar essa Páscoa dentro dos moldes da lei, porque Ele é a lei e Ele vai cumprir plenamente essa lei, para que Ele possa ser o perfeito sacrifício. E esse perfeito sacrifício não podia ser só homem, nascido da semente de uma mulher caída, porque Adão não tinha queda antes da sua queda. Adão veio de uma semente divina, então precisávamos de um perfeito, não só homem, humanidade 100%, precisávamos de filho de Deus, homem e Deus 100%. O que nenhum de nós poderia cumprir, porque nós todos nascemos da semente do primeiro Adão, já caído. Então ele diz, preparem. Versículo 10, ele dá as instruções. Versículo 13, eles acharam tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. O que eles prepararam? Uma mesa, um cordeiro. Levaram o cordeiro no templo, houve o sacrifício do cordeiro, trouxeram o cordeiro para casa. Na verdade, eles não fizeram isso porque eles fizeram um pouquinho antes a Páscoa deles. E existe uma pergunta dentro dos estudiosos, entre os estudiosos, que pergunta, será que eles estavam usando o calendário essênio? Será que Jesus antecipou? Eu fico perguntando porque diz que a gente não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe quase tudo. Mas a gente não sabe o dia e a hora por quê? Provavelmente porque a gente também nem sabe qual é o calendário certo a ser usado. Eu fui dar uma pesquisadinha hoje. Então, dentro do calendário rabínico, a Páscoa caiu no dia 2 de abril. Dentro do calendário observacional,
aquele que você observa, lua, e você observa a colheita, é só em maio a Páscoa. E de acordo com o calendário lunar, é entre o dia 1 e o dia 2. Então a gente fica assim, Senhor, qual é a data mesmo? Não é porque nós queremos ser legalistas, é porque Deus é extremamente pontual. Ele marca o encontro e para nós sabermos que é Ele, Ele cumpre do jeitinho que Ele marcou. E se você nunca celebrou a Páscoa bíblica nos moldes dela, comendo cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas, e depois Jesus ainda vai trazer o vinho para dentro dessa ceia, não tem problema. Jesus te ama igual. Você é salvo pela fé na obra do Filho de Deus. Mas quão mais rico é quando nós celebramos com a explicação do porquê. Jesus não veio, morreu do nada. Eu vou decidir que eu vou morrer, vou escolher a Páscoa dos judeus. Não, a Páscoa foi dada para que nós soubéssemos quem é o Messias. E ele nos disse, olha, vocês vão lembrar que vocês saíram do Egito. Porque nós saímos do mundo, nós gentios, saímos do mundo. É o Egito. Somos opressos por Satanás, Faraó. Deus nos tira deste mundo, debaixo dessa opressão, Ele nos resgata e nos leva para bem longe da terra do Egito. Ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Então toda a sombra que a lei nos dá, não é só o que Jesus vai cumprir fisicamente, literalmente, na data certa, no jeito certo, segundo o protocolo da lei, mas também se aplica às nossas vidas. Todos nós nascemos já com a perdição, a condenação estabelecida em nossas vidas. Eu fui almoçar com uma amiga esses dias e ela estava me contando que o pastor na igreja dela pregou sobre a parábola do filho pródigo. Aí ela falou assim, me chamou a atenção duas coisas que eu nunca tinha prestado atenção. E eu falei, conta. E aí eu pensei, puxa, eu também não tinha pensado nisso. E eu fiquei depois meditando nisso. E eu falei, no meu próximo vídeo eu vou falar sobre isso. E eu lembrei agora, então eu vou trazer para vocês o que ela compartilhou comigo, o que o pastor dela compartilhou com ela. Quando Deus vê o filho pródigo vindo, ele corre para receber o seu filho. E quando o filho mais velho não vem para a festa, ele também vai se encontrar com o filho mais velho lá fora. E vai tentar trazer o filho mais velho para dentro. Circuncisos ou incircuncisos, judeus ou gentios, homem ou mulher, escravo ou senhor. Jesus veio por todos nós, ele foi o sacrifício vivo por todos nós e ele vai ao encontro de cada um de nós, aonde quer que nós estejamos. O Espírito Santo, ele vem, nos constrange, nos diz que alguma coisa está faltando e nos diz, vem. É como se, vou contar outra história que essa minha amiga me contou também, depois ela me mandou um videozinho para eu assistir, eu amei. Ela falou assim, é como se você estivesse numa casa em chamas. Tá tudo pegando fogo. Você não entrou na casa por acidente, você nasceu na casa pegando fogo. E você tá no segundo andar e o bombeiro tá na janela do primeiro andar dizendo, vem pra cá, só dá pra sair por aqui. E você tá ali. Eu quero sair por aqui. Meu querido, tu vai morrer queimado. Só tem um caminho para você sair dessa casa em chamas. E nós queremos saber melhor do que Deus. E o bombeiro está dizendo, vem. O Espírito Santo está dizendo, vem, este é o caminho. É Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não tem como sair dessa casa em chamas. Você não tem como sair do império das trevas. Você não tem como obter a salvação se não for por meio do caminho que o bombeiro está apontando. Outra ilustração que eu falei que eu ia falar, Sharon, essa é para você. Ela falou assim, e aí você conversa com as pessoas e elas falam, não, mas eu não tô nessa casa em chamas, você já nasceu nela. Ou elas perguntam, por que você insiste tanto em querer me falar de Jesus? Imagine uma outra cena. Você está descendo uma corredeira, um rio, e tem uma cachoeira lá na frente, só que você não sabe. E tem um louco às margens do rio gritando, cachoeira, cachoeira, e jogando um negócio para você pegar. Depois ele corre e joga outro, depois ele corre e joga outro. E você assim, que essa pessoa louca, me deixa em paz.
Essa pessoa louca que quer tanto falar de Jesus para você, sabe que tem uma cachoeira, pelo menos ela crê que tem uma cachoeira lá na frente. Se ela não te falasse, então ela seria louca, seria maldosa, seria de fato uma pessoa que te odeia. As pessoas que tentam falar de Jesus para nós são pessoas que nos amam, porque elas estão vendo algo lá na frente que nós não estamos vendo. Então estejamos numa casa em chamas ou numa corredeira à beira de um precipício, é por amor que nós queremos que todas as pessoas venham a conhecer a Jesus. E por isso nós gastamos a nossa vida. Porque um dia nós quase caímos por essa cachoeira abaixo. E alguém teve a coragem de sinalizar que não ia dar bom. E nós acreditamos, é pela fé que nós cremos nesse alerta e pegamos a boia, o salva-vidas. Nós não queremos afundar como o Titanic. Existe uma saída, é entrar num bote salva-vidas. O Espírito Santo aponta qual é a saída, é Jesus. Nós podemos crer ou não. É a respeito da vida eterna. Você já pensou você chegar na vida eterna? Essa daqui é finita. A próxima não é. Você já pensou em chegar lá e não poder mudar a sua situação na eternidade? Mas Jesus nos ama tanto que enviou o seu filho, o seu único filho, nascido de Deus e nascido do homem, para ser o sacrifício no nosso lugar. Porque apesar de já estarmos condenados e não podermos, diante do juiz, pagarmos esta pena, ele vem no nosso lugar e diz, eu pago, eu vou levar, a sua sentença é morte, eu vou levar a sua morte, e não só a sua, mas a minha. Deus levou a nossa morte, ele foi condenado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. E a Bíblia profetiza tudo isso até nós chegarmos em Cristo, e ele vai cumprir isso na cruz do Calvário, e ele vai salvar a humanidade toda, passado, presente e futuro. Então Jesus manda preparar a Páscoa, eles vão comer, vão celebrar e vão profetizar a sua morte, que será no dia seguinte. E então ele morre, ele é sepultado, ele passa 3 dias e 3 noites no túmulo, no sepulcro, e ele ressuscita no primeiro dia. Está realizada a obra da redenção. A morte foi vencida. E muitos de nós perguntamos, mas e agora? O que eu posso celebrar, o que eu não posso celebrar, o que eu devo, o que eu não devo? Bem, hoje a igreja, nós somos um país cristão, laico, mas cristão, é laico não o nosso governo, mas cristão, e então o nosso calendário ele está dentro de um calendário religioso, existe um calendário religioso. E nós celebramos a Páscoa no Brasil. Lá no meu condomínio, para minha tristeza, todo ano, tem a festa das crianças e só tem coelho. Só tem coelho e ovo. Porque nós achamos que as nossas crianças merecem um mergulho no paganismo, ao invés de um mergulho em Deus, é algo que eu tenho dificuldade de entender. Mas nós que temos o entendimento podemos abençoar as vidas ao nosso redor. Então você que é cristão, celebre a Páscoa do Cordeiro e cumprimente seus vizinhos com a paz do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoe o seu vizinho para que ele tenha uma celebração de Páscoa de verdade. Não precisa falar mal do coelho. Tem coisas que o Espírito Santo vai nos ensinar quando nós quisermos ouvir. Porque muitos de nós estamos só no lá. Mas quando nós queremos, escolhemos ouvir, a não ser que Deus mande você falar, e você fala que a pessoa está pronta para ouvir. Seja você identificando isso ou não, é o Espírito Santo que sabe quando cada um de nós está pronto ou não. Vamos para Paulo, porque Paulo está depois de Jesus, e Paulo é aquele que parece, eu falo com todo carinho, ele às vezes parece esquizofrênico. Ele é muito difícil de entender, né? Vamos primeiro em 1 Coríntios 5. Eu falei com todo carinho, sem desrespeito para com Paulo. Porque para esse novo livro a gente está estudando tudo sobre o plano da redenção. Então a gente vai começar no Éden. Antes do Éden, quem era Deus? Como ele criou o mundo? Como ele criou o homem?
a trindade, o que é isso, e o ser tripartido do homem, de onde veio isso, o que significa isso, dentro do Éden, como eram as dimensões, exatamente o que aconteceu na queda da humanidade, o que aconteceu com as dimensões, com a criação, com o homem, e depois disso, como que o homem caminha para encontrar a redenção de novo, para ser revestido de novo, daquela roupa que ele perdeu. 1 Coríntios 5. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Paulo, dentro do calendário bíblico, ele continua celebrando as festas. E ele vai ensinar agora como devemos. Ele está conversando aqui com uma igreja que veio do paganismo, uma igreja gentílica, não uma igreja judaica que veio do judaísmo. Então ele está falando, olha, vocês não precisam fazer sacrifícios, vocês não precisam ser circuncidados. Vocês vão ser enxertados no nosso povo. Nós somos enxertados em Israel. Somos enxertados na mulher. Somos na mulher Israel. Somos enxertados na videira. Alguns ramos da própria videira serão cortados. E vocês vão ser enxertados. Mas se você falar mal deles, que esperança que tem para você? Porque um dia eles vão voltar. Alguns, pelo menos, um remanescente voltará. Mas nós não podemos ter o orgulho e a soberba de acharmos que agora a gente joga fora todo o fundamento que Deus construiu, todas as alianças que Deus fez, porque deles são os patriarcas e as alianças e as promessas, certo? Deus não jogou Abraão fora, nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão faz parte dessa família da onde vem Isaac, Jacó, Israel e as 12 tribos, e o nosso Messias é o leão da tribo de Judá. Ele não é o leão da tribo dos moabitas, nem dos brasileiros. Ele é o leão da tribo de Judá, ele tem uma descendência que Deus apontou lá atrás, não porque eles são melhores, mas porque Deus tinha que escolher um povo para nós sabermos encontrar o Messias na história da humanidade. Ele estabeleceu um lugar geográfico para que nós pudéssemos saber para onde olhar. Aonde nessa geografia ele viria na primeira vez, na segunda vez, na primeira vinda, na segunda vinda. Então, quando nós falamos sobre a nova aliança, nós precisamos entender que Deus não amaldiçoou a velha aliança. Ela aponta para Cristo, é a babá, é o aio. É a babá, é aquela que vai falar, olha, aqui você vai descobrir que você está condenado. Aqui, antes de Jesus, você tinha de cumprir todos os mandamentos para ser, entre aspas, salvo. Mas como você nunca pôde cumprir nem todos os mandamentos, você nunca foi salvo. Agora Jesus veio cumprindo tudo e ao crer, simplesmente crer nele, você entra no reino e agora o fruto da sua fé são as suas obras. O fruto do Espírito e as obras do Espírito. De forma que sem pensar, simplesmente por estarmos aliançados com Deus, em relacionamento com Deus, nós acabamos sem querer cumprindo toda a lei moral. Por exemplo, eu não vou matar, roubar, destruir. Os 10 mandamentos estão ali ainda. Até as leis do nosso país proíbem isso. Então eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de amor pelo que Deus fez lá atrás, fundamentando o que nós temos aqui. E óbvio, não sermos vítimas de Constantino, da teologia da substituição, que é antissemita. Mas, ao mesmo tempo, nós não precisamos ser judaizantes. Paulo circuncidou a Timóteo, porque Timóteo tinha uma mãe judia e um pai grego que não quis que ele fosse circuncidado. Mas para Timóteo ministrar com Paulo nas sinagogas como judeu, fez-se necessária a sua circuncisão. Por outro lado, Paulo não quis circuncidar a Tito, porque não era necessário, ele era gentil. Os gentios não precisam se tornarem judeus, eles precisam se tornar messiânicos. Então nós temos os gentios messiânicos, os cristãos, e os judeus messiânicos.
que também são, em grego, cristãos. Não perdem a sua raiz, assim como nós não perdemos a nossa raiz. Abraão não é pai de uma nação. Abraão é pai de nações. Nós somos uma das nações. Nós cremos e oramos pelo nosso Brasil, para que o sangue de Jesus, Barzilai, seja lavado. Lave a nossa querida nação. Amém? Então Deus escolhe uma nação para que nós soubéssemos quem era o Messias, para que Israel cumprisse o seu mandato de ser luz para as nações. E hoje nós participamos desse mesmo mandato de sermos também luz para toda a humanidade, luz para as nações. Então nós continuamos celebrando as festas porque elas celebram a Cristo. Nós não temos mais um templo, não temos mais os sacrifícios, mas nós queremos entender de onde veio. Queremos entender por que Moisés estava no Egito, eles estavam escravos, e toda essa sombra nós agarramos hoje em Cristo para lembrar de onde Deus nos tirou, como nós já dissemos, do império das trevas, da escravidão ao pecado, porque nós estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados que nós nem fizemos, mas herdamos, mas porque herdamos, fizemos. Mentimos, caluniamos, difamamos. Aliás, as listas de Paulo no Novo Testamento do que se pode e não se pode fazer são intermináveis. São muito parecidas com as listas que nós vemos no Antigo Testamento, na lei. As únicas coisas que a gente não vai encontrar no Novo Testamento são os sacrifícios. Mas se você pegar as listas até do Apocalipse de quem entra e não entra no reino de Deus, são as mesmas. É feitiçaria, idolatria, prostituição, imoralidade. Tudo que nós sabemos que pelo fruto do Espírito nós não vamos realizar. Porque nós amamos o nosso Deus, Ele nos ama, Ele habita em nós, Ele nos veste, nos reveste, Ele nos coroa de glória, e para nós termos glória, para entregarmos para Ele, nós temos de deixar o Espírito Santo agir e transformar as nossas vidas. Amém? Então não é uma questão de se eu posso ou não posso, eu posso. Não existe nenhuma condenação para quem não entende e não quer. Mas você já está celebrando a Páscoa pagã. Por que não celebrar a Páscoa verdadeira? Leve para dentro da sua casa, para dentro da sua família, na sua celebração em família. Se você vai ter um monte de caça de ovos, na hora da ceia, levante-se. Faça uma oração breve, traga Jesus, pelo menos para a consciência da sua família. Você não precisa ofender todo mundo. Nós podemos ter a delicadeza do Espírito Santo, que varia. Às vezes ele chuta a porta, e às vezes ele abre delicadamente. Então, deixa ele se mover através da sua vida. Ele é que vai saber como você vai trazer Jesus para a consciência da sua família na sua celebração de Páscoa. E como você já está vendo isso depois da sua Páscoa, você que está assistindo pelo YouTube, para o ano que vem já fica a dica. 1 Coríntios 11, 17. Nisso que vou dizer-vos, não vos louvo, já estão levando bronca, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte creio. E não tem problema vocês serem diferentes. Como eu escrevo no meu primeiro livro. Nós vamos discordar, mas nós precisamos ter amor e unidade nessa discórdia, nessa discordância. Até importa que haja entre vós diferenças para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Bom, naquela época, parece que a ceia era mais farta do que a nossa, que é nosso copinho, né? Com aquele, só tem isso, é para você, tá? Se você for compartilhar, troca com o outro. Não vai, porque não é mais um... Antigamente eles tinham, né, o cálice, cada um era vinho mesmo, era um
né, bastante pão, era diferente. Aqui, para nós, virou um ato religioso. Não virou uma refeição. Na verdade, se toda vez que nós nos reuníssemos, tivéssemos uma mesa de comida, e dentro dessa mesa de comida fizéssemos a ceia, seria maravilhoso. A comunhão entre os irmãos, trazendo à memória aquilo que Jesus nos ensinou e disse toda vez que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Se remembrem ao meu corpo. É um ato profético, glorioso, sobrenatural. Tem vários livros escritos sobre isso, vale a pena você conferir. A Ana Mendes, um dos melhores livros que ela escreveu, Comei da minha carne e bebei do meu sangue. E a esposa do Bill Johnson também escreveu um livro só sobre isso. Maravilhoso. Vale a pena conferir. A importância. Tem algumas igrejas que praticam a ceia uma vez por ano, 2, 3, 4. Tem igrejas que já deixam a ceia num cantinho. E quando você sente de ir lá tomar, você vai, pega seu irmão, sua família, você vai lá e toma. Tudo depende do entendimento que cada um de nós tem da ceia. E aí, novamente, coisas que nós vamos divergir, coisas que presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais têm diferença. Mas Deus é um só. E nós não devemos brigar, xingar, dividir o corpo por conta dessas diferenças. Nós precisamos ser agentes unificadores por meio do ensino, por meio da graça, por meio do amor. Amém? E a pessoa não quer, a pessoa que não quer, não quer. Você continua amando a pessoa que não quer. Você espera que quando Deus te apresentar algo que você não quer, que Ele continue te amando, né? Então, se você quer que Deus continue te amando, quando você é teimoso e de dura cerviz, é bom a gente praticar o mesmo para com os nossos irmãos. Então, é diferente a situação deles do que a nossa. Por outro lado, buffet cobra mais de crente. No geral, faz uma pesquisa de gente que tem buffet. Quando descobre que é crente que está comprando, buffet é um pouco mais caro. Porque crente parece que não tem comida em casa. Não fuma, não bebe, não se droga, não um monte de coisa. Mas o que come, o que peca pela gula é algo sobrenatural, fora do comum. Isso não é normal, gente, é pecado. Nós precisamos aprender a controlar a nossa comilança, compulsão por comida. A gula, é só você entrar na igreja e ver quantos obesos tem. É fora do comum. Nós devíamos ser o povo mais saudável da terra, porque jejuamos bastante e cuidamos do templo que Deus nos deu, que é esse corpo aqui. Ele vai se desfazer na morte, ele vai ser glorificado na transformação, mas ele é o que vai nos levar para as nações, ele é o que vai nos levar a ministrar vidas e povos. Nós precisamos de um corpo são. As pessoas estão olhando também para o nosso corpo. Santidade não é só de alma, de espírito, nosso corpo também precisa ser santo, santificado. Então, coma em casa, não pratique a gula. O que eu recebi do Senhor, 23, também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. A gente vai aproveitar, vai ler o texto e vai também preparar a nossa ceia. Hoje faltou só o afikoman. Vou fazer de conta que o afikoman está escondido. Os judeus têm uma tradição que não é bíblica, mas dentro das tradições, às vezes, Jesus aparece. E essa tradição da Páscoa judaica são 3 matzás, 3 pães sem fermento, e eles têm até um envelopinho próprio. E aí você tira o do meio, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tira o do meio, que é o Filho, esconde. As crianças vão procurar no fim da festa. Está escondido agora. E ele representa Jesus, aquele que foi escondido, que está agora escondido e que voltará. Amém? Olha que capricho, gente. Quero que o pessoal da internet veja que coisa linda. Isso é um pão asmo em forma de folha. Olha que coisa linda. Já peguei 2 aqui, já estou tocando todos. Cada um de nós vai receber uma folhinha de pão asmo, pão sem fermento, que nós estamos profetizando primeiro, que a gente vai comer Jesus. Jesus não tem fermento, representando o pecado. E nós vamos profetizar sobre as nossas vidas, que nós também seremos santificados cada dia mais. Perfeição
Hoje é difícil porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então o Espírito Santo nos ajuda a nos mantermos puros e santos a cada dia, mas essa perfeição, infelizmente, o nosso pensamento nos trai. E ainda que a gente não faça nada de errado o dia inteiro, em algum momento a gente pensou que não deveria. Mas o sangue de Jesus, quando nós nos arrependemos, ele cobre uma multidão de pecados. Porque ele é o perfeito amor e o amor cobre uma multidão de pecados. Então, deixa eu pegar o meu que eu toquei aqui, eu não sei qual que foi, acho que eu toquei 2, peraí, ó. Vai passando, pega a tigelinha, isso. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E ele disse assim, Jesus tomou o pão e disse, ele deu graças, obrigada, Senhor. Os 2 são meus? Por esse pão. E ele disse assim, isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. O corpo de Jesus foi ferido. Os nossos pecados fazem isso conosco. Destroem nossa alma, nosso corpo, nosso espírito que está morto em delitos e pecados. E Jesus, ele se torna uma maldição por nós e leva sobre si nossas transgressões, iniquidades e pecados. Ele toma o cálice e ele diz, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. E toda vez que vocês se reunirem, bebam e comam. Bebamos e comamos. Senhor, esse é o teu corpo. Que ele seja corpo do meu corpo. O teu DNA entrando dentro do meu DNA, do nosso DNA. Transforma, Senhor, o nosso caráter. Lava, Senhor, limpa e alinha a nossa personalidade. Que nós venhamos a ser a pessoa que o Senhor nos criou para ser. Plenos em Ti, cheios do Teu amor, da Tua graça, da Tua fidelidade, bondade, benignidade, Tua paz, a esperança da glória, Senhor, que nós sejamos luz para as nações, luz para as nossas famílias, que sejamos santos como Tu és santos, perfeitos como Tu és perfeito, Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela Tua presença em nossas vidas, no nosso dia a dia. Sem o Senhor nós nada temos, nada podemos e nada somos. Queremos ser um contigo, Senhor, e por isso comemos de Ti. Comamos. Adão e Eva comeram o fruto de uma árvore. Nós comemos folhinhas sem fermento. Tira o fermento de nós, Senhor. Limpa o fermento dos nossos pensamentos. Santifica a nossa imaginação, Senhor. Esse é o Teu sangue. Foi derramado por nós na cruz do Calvário. Cada gotinha do Teu sangue contém a Tua vida. A vida de Deus está no sangue de Deus. Nós bebemos e pedimos, entra na nossa corrente sanguínea, Senhor, distribui essa luz, essa glória, a Tua bondade e fidelidade, Tua benignidade, Senhor, a Tua longanimidade, a Tua paz, amor, alegria. Distribui, Senhor, toda a Tua glória pelo nosso ser, Senhor. Tua vida em nossa vida, Teus olhos em nossos olhos, Teu ouvido em nossos ouvidos, a Tua palavra na nossa boca, Senhor. Os Teus pés nos guiando para onde o Senhor quer que nós vamos e as Tuas mãos nos guiando para realizarmos as Tuas obras. Bebamos do sangue do nosso amado. Lechaim, aleluia. Vida, saúde. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.
O nosso corpo, a criação geme, Senhor. A criação geme, Senhor. A criação, o nosso corpo gemem, Senhor. Aguardando a tua vinda, Pai. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio, se dispôs a morrer a minha morte naquela cruz. O Senhor foi sepultado e o Senhor ressuscitou dos mortos, a primícia da ressurreição. A ressurreição dos mortos veio por um homem, pois assim como todos morrem em Adão, o primeiro Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, o segundo Adão. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua segunda vinda. Nós aguardamos a ressurreição do nosso corpo. Jesus já resolveu o problema da nossa alma, a eternidade do nosso ser, alma, já está resolvido na cruz. Mas ele ainda tem a criação e o nosso corpo para trazer a redenção na segunda fase, em sua segunda vinda. E por isso nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. És bem-vindo, Senhor. Usa-nos, santifica-nos, santifica o Brasil, Senhor. Prepara, Senhor, esses instrumentos de debulhar. Prepara, Senhor, os instrumentos da colheita para o Brasil, em nome de Jesus. Usa-nos e envia-nos, Senhor, as vidas que estão ao nosso redor, no trabalho, na escola, nossa família, nossos vizinhos. Usa-nos, Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos coragem, dá-nos as palavras certas, Senhor, que sejamos preparados em tempo e fora de tempo, que não percamos o tempo da nossa visitação. Assim como aqueles da primeira vinda perderam a vinda de Jesus, nós não queremos perder de participarmos dessa colheita na sua segunda vinda, Senhor. Prepara-nos, lava-nos, limpa-nos e envia-nos. Sejamos todos então enviados a celebrar a morte e a ressurreição do nosso amado. E durante esse tempo, por 50 dias, nós podemos celebrar o tempo que Jesus caminhou com os seus discípulos sobre a terra, os 40 dias, mais os 10 que ele mandou eles esperarem em Jerusalém pela vinda do Espírito Santo, para que nós possamos então celebrar na data que Deus nos deu, a festa de Pentecostes, a festa das semanas, 7 semanas inteiras, e no 50º dia, Pentecostes, celebraremos o envio do Espírito Santo. Lembrando que nós saímos do Egito. No dia da Páscoa passou o 10º anjo da morte, a 10ª praga veio, e estiveram cobertos pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então nós levantamos acampamento e saímos do Egito. Tentamos deixar o Egito para trás, mas ele meio que nos seguiu. Ao 3º dia nós atravessamos as águas do batismo, as águas do Mar Vermelho. E entramos numa nova jornada, novidade de vida, sem o inimigo nos perseguindo, entre aspas, sem ele nos oprimindo e nos escravizando. Ele não é mais o nosso Senhor. Mas nós temos ainda, depois dessa travessia, depois da ressurreição, nós temos uma jornada para chegarmos no batismo do Espírito Santo. Eu não estou falando que na sua ordem da sua vida, tem gente que aceita Jesus e é batizado no Espírito Santo ali na hora. Tem gente que é batizado no Espírito Santo quando desce as águas do batismo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus estabeleceu uma ordem para nós entendermos. Que hoje nós celebramos sua morte e sua ressurreição. Seu sepultamento e sua ressurreição. Mas a gente ainda vai celebrar a vinda do Espírito Santo. E Jesus ele fala para os seus discípulos assim, olha, agora o Espírito Santo está com vocês. Ele está com vocês. Mas então ele estará em vocês. Adão perdeu a habitação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo saiu do seu espírito, o espírito de Adão morreu. E o espírito do homem fica morto até o Espírito Santo voltar.
e ressuscitar. Esse é o nosso novo nascimento. Então nós podemos ter o Espírito Santo conosco antes de sermos salvos, como ele veio sobre os profetas, ou sobre Saul que profetizou, ou sobre pessoas que de repente você vê se moverem em dons espirituais, às vezes pelo Espírito Santo, às vezes pelo Espírito das trevas. Mas haverá um tempo em que há um novo nascimento. Nicodemos, você é sábio em Israel, mas não entende essas coisas? Coisas espirituais. Nós precisamos ser pessoas que entendem das coisas espirituais. Como nós podemos ser pessoas assim? Pela presença e habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós podemos conhecer as coisas espirituais com o nosso espírito morto em delitos e pecados. Vamos conhecer coisas que não são de Deus e vamos nos manter na morte. Mas com o Espírito Santo nós conhecemos aquilo que é de Deus e que vai não só nos trazer vida para nós, mas vai gerar vida porque vai ser uma fonte de águas que jorram para a vida eterna, para todos aqueles que o Senhor enviar, para que nós possamos saciar a sua sede. Amém? Então celebre a Páscoa e prepare-se para celebrar Pentecostes. E nesses 40, 50 dias, que a graça, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Que nós não nos esqueçamos de buscarmos a sua presença e de mudarmos o ambiente ao nosso redor pela nossa adoração e pela nossa intencionalidade de sabermos que estamos andando com Ele. Você nunca está sozinho. Não conheceu a Cristo ainda? Ele está aí andando junto com você. Converse com Ele. Ele quer que você o conheça. Entregue sua vida para Ele. Deixa Deus vir habitar dentro de você. Cultive, regue esse relacionamento. E não se esqueça de abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Obrigada, Jesus. Te adoramos, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia e Maranata. Shalom, shalom, amados.